Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. Irmão, Jeremias, ele foi um profeta que muito chorou, que muito sofreu. Jeremias foi preso injustamente, colocado no calabouço injustamente, foi caluniado injustamente, porque no período de Jeremias, a nação de Israel estava dando ouvidos aos profetas mentirosos. O que prevalecia era a mentira. Então Jeremias não era muito bem-vindo, ou não era bem-vindo de forma alguma entre aqueles que precisavam ouvir a pregação, porque ele falava somente a verdade. E ele profetizou sobre o cativeiro babilônico, o que o Senhor faria com o povo, que o povo seria escravo em um país distante. Mas a nação judaica não lhe dava crédito, e ele não deixou em momento algum de falar a verdade, de ensinar ao povo o caminho certo. E ele se deu muito mal, sofreu bastante na mão dos seus opositores, mas em momento algum ele desistiu de servir ao Senhor nosso Deus. E nessa ocasião aqui, o Senhor convida Jeremias para uma cena bem interessante. Ali naquela região existiam os oleiros, os homens que trabalhavam na fabricação de vasos. E o Senhor então convida Jeremias para contemplar de forma mais precisa aquela cena. E Jeremias, apesar de estar sendo vigiado, cercado, porque praticamente ele estava preso, uma prisão ali, e eu não sei nem dar o nome da prisão, mas ele não poderia sair, ele não poderia se distanciar, porque tinha alguém vigiando. Mas o Senhor o leva até aquela localidade, e ele começa a contemplar, a visitar aquela fábrica onde o oleiro assentava no local, e com os pés ele movimentava uma das rodas, e a roda que ele movimentava com os pés alinhava com a de cima, onde colocava o barro. Não sei se algum irmão que já visitou uma fábrica de vasos. Quem já visitou? Pouca gente. Eu conheço, já vi de perto. E o oleiro pega aquela argila, coloca naquela roda e começa a girar e trabalhar com as mãos. Ele vai moldando aquele vaso. No texto, na interpretação aqui do texto,
na linguagem, dá para entender, dependendo da versão, dá para entender que é como se o barro quisesse resistir o modo que o oleiro queria fabricá-lo, certo? O barro quer resistir. Então, quando ele está formando ali o vaso, a argila, ela dá tipo uma resistência. E com muita cautela, porque o oleiro tem que ser paciente, com muita paciência, ele pega novamente aquele barro e molda, dá ali uma molhadinha e faz como ele já tinha costume na sua arte, na sua experiência, e ele faz um vaso novo. Aquele vaso que não foi fabricado como ele queria, ele é desmanchado, enquanto a argila ainda não tinha secado, é claro. Então ele faz um vaso novo. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz o verso 4: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O segredo aqui é que o vaso a argila estava dominada pela mão do oleiro, então ele poderia moldá-la e fazer um vaso de acordo com a sua vontade. Deus leva Jeremias na casa do oleiro para que ele entendesse a analogia, a aplicação, a interpretação daquela situação. Deus comparando Israel, a casa de Israel, Israel e Judá, com um vaso. Com um vaso. E Deus está dizendo para Jeremias que ele está à disposição, que ele queria abençoar, que ele queria moldar, que ele queria fazer. Mas existe no homem uma arma poderosa que Deus fez, que foi o poder de decisão. Deus deu ao homem o poder de decisão. É uma arma que o Senhor deu desde o Éden, um atributo que Deus deu ao homem, poder de decidir. Nós temos como decidir, nós podemos decidir o que nós queremos. E o poder de decisão, nesse contexto, ele se refere à renúncia. Nós precisamos renunciar a alguma coisa. Nesta noite, provavelmente, tem alguém aqui que está lutando contra um vício. E todo dia você diz assim: eu não faço mais, eu não vou fazer. E quando você se espanta, você está igual o tio que come ovo. Qual é o nome daquele tiozão grande? Tejo. O Tejo. Você sabe qual é a hora que o Tejo gosta de pegar o ovo da galinha? 12:00. Ele tem um relógio biológico que 12:45 pode esperar que ele vem. Ele enfrenta qualquer barreira, mas ele vem roubar ovo. O horário, naquele exato momento que a fome chega, ele não resiste à tentação, então ele vai roubar ovo. E aí o dono da galinha espera com a profora, uma espingarda. E aí, na maioria das vezes, eles morrem. Olha, irmãos, o que eu tenho para dizer para você nesta noite é mais sério do que você imagina. É mais sério do que você imagina. Você não vai conseguir vencer sozinho. Ou você pede ajuda, ou você vai morrer. Eu não estou falando de morte física, estou falando de morte espiritual. Você precisa pedir ajuda, porque você está lutando só. Se você não se colocar diante de Deus, você não decidir
a se colocar diante de Deus, se humilhar. Se humilhar. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender, eu ouvirei dos altos céus. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um momento muito difícil, em que todo mundo está ocupado demais, mas que você, se você prestar atenção, toda semana você tem um relatório do que você fica nas redes sociais. Tem gente passando 10 horas por semana em rede social, tem gente passando 20 horas por semana em rede social, e você está viciado. Você não consegue se libertar. Talvez você nem imagina que é um vício, mas tu já está viciado. Você já está viciado. E você não consegue se concentrar no que é espiritual. Você não consegue ter discernimento. Você lê a Bíblia, mas não entende. Você ora, mas não se concentra. Você vem no culto, mas não se alegra. Porque o teu cérebro está vulnerável, o teu cérebro está sem proteção, e o teu cérebro precisa de um reset. Voltar a ler a Bíblia com mais frequência, fazer o culto doméstico com mais frequência, jejuar com mais frequência, pedir ajuda que você nunca pediu. Peça ajuda para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para alguém de confiança. Mas se você não parar, você está resistindo ao Espírito Santo, você está resistindo à vida espiritual, você está virando um esqueleto espiritual. Pastor, como é que é um esqueleto espiritual? É feio demais, só tem osso. Ele não tem mais assim a aparência de um crente, assim, bem crente. É assim um esqueleto velho. É como diz o Indy Lorival, é um esqueleto se fingindo de cristão. Então nós temos que tomar algumas atitudes, nós temos que mudar. E a melhor forma de você fazer isso é você se colocar diante de Deus, porque Deus, o Senhor Jesus, é quem mais tem, é o maior interessado em transformar nossas vidas. Porque foi Ele quem morreu por ti, foi Ele que deu a vida por ti, foi Ele quem morreu por nós. E se nós fizermos esta noite uma correção, irmãos, você não precisa me responder nada. Quem sou eu para lhe fazer alguma pergunta que lhe coloque no canto, que lhe imprense? Quem sou eu? Mas eu posso fazer a primeira pergunta. Nos últimos 8 dias, de segunda-feira até hoje, você conseguiu orar 1 hora por dia? Não, eu vou diminuir, eu vou colocar 30 minutos. Você conseguiu orar 30 minutos? Você conseguiu ler pelo menos 2 capítulos da Bíblia por dia? Você conseguiu tirar nesse mês que passou, nos primeiros 15 dias do mês de maio, você jejuou mesmo? Você aceitou o desafio? Porque vida espiritual é uma guerra constante. Então, não adianta eu lhe chamar aqui para o culto e dizer: olha, irmão, Deus vai te dar vitória, fica firme, olha, tu vai ter vitória, tu é vitorioso, amém, isso aqui é bom e bonito. Agora, nós precisamos abrir o coração, nós precisamos nos colocar como um barro, como a argila na mão de quem nos molda. E o melhor da vida espiritual, o melhor da crença, é que se você está vivo hoje, Deus está proporcionando a cada um de nós a oportunidade de melhorarmos. Agora não adianta você ficar lutando contra a maré. Você não vai conseguir sozinho.
Ah, pastor, mas eu tomo minha cervejinha escondido, aí ninguém vê, é lá dentro de casa. Tu vai para o inferno, irmão. Tu está perdido. Tu vai virar um alcoólatra. Todo alcoólatra começou bebendo um gole. Te liberta dessa cachaça. Tem muito crente tomando cerveja escondido. Pastor, mas eu tomo cerveja sem álcool. É a mesma coisa. Porque só em tomar sem álcool é como adulterar olhando para a mulher alheia. Porque tomar sem álcool é sem graça. Toma logo, toma logo. Porque não dá. Você precisa mudar de vida. E o oleiro por excelência, que é Jesus, é quem perdoa, é quem restaura, é quem abençoa, é quem guarda, é quem nos faz de novo. Ele pode nos fazer de novo. Pode. Comece uma vida devocional. Olha, você não vai conseguir do jeito que está fazendo. Lutar sem Deus. Olha, até na oração aqui, eu orei a Deus agora à noite, quando eu cheguei aqui no culto, eu até citei isso para o Senhor. Moisés disse: eu não vou não. Moisés fez igual menino ruim: eu não vou não. Se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Eu só vou com tua presença. Eu só vou se o Senhor for comigo. Aleluia! Eu só vou se o Senhor estiver. Mas Moisés, eu vou mandar um anjo. Eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. Tem gente se conformando com anjo, se conformando: não, mas ser crente não precisa isso não, essa história de não precisa, irmão. Nós precisamos todos os dias melhorarmos. Então eu posso decidir, você pode decidir, decida servir melhor a Deus. Mas você não vai conseguir dessa forma. Você veio para o culto esta noite, você está no culto, mas você não está alegre. Você tenta se alegrar, mas não se alegra. Porque você está, cada dia que passa, se aprofundando mais. Se aprofundando mais. Em coisinhas que parecem comum, que parecem que são banais, que parecem que são inofensivas, não, e essas coisinhas aí e tal. Não, isso aí não vale sim. Nós precisamos entender que somente pela graça de Deus nós alcançaremos vitória. Você precisa largar de ser crente bebê. Você tem que parar com isso. Sempre alguém tem que trocar a tua fralda, te dar banho. Tu já está grande. Sempre alguém tem que dar uma madeirinha, um gomozinho na tua boca, para tu não te desviar. Está na hora de comer pegado, meu filho. Está na hora de comer chambari. Está na hora de comer cuscuz com ovo. Está na hora de se levantar. Está na hora de pegar o machado e cortar lenha, de fazer caeira. Te levanta, te alui. Te encoraja. Que fraqueza é essa? Olha o que Deus diz para Josué: ser forte e corajoso, e eu serei contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Te levanta, te fortalece, te encoraja. Eu vou entrar aqui numa área agora meio perigosa.
Nada contra, eu sou a favor do exercício físico. Eu sou a favor do exercício físico. Você tem que se cuidar. Mas a irmã arruma tempo para academia, arruma tempo para caminhada e não arruma tempo para orar. Está preocupado em ficar divulgando foto de como está, da estética. Tudo bem, o marido é teu, ele que sabe, ele que manda em tu. Por mim, meu irmão. Agora eu estou falando de vida espiritual. Cadê a vida espiritual? Cadê a crença? Pastor, eu não estou entendendo. Eu estou lhe dizendo que chegou o momento de você entender que Deus pode transformar a sua vida. Ele é o oleiro por excelência. Ele pode te fazer de novo, mas Ele só vai fazer se você quiser. Não dá. Irmãos, o tempo está passando. O tempo está passando. As horas estão indo embora. Você está perdendo tempo demais. Chega. Pare com isso. Vamos ter uma vida de oração. Vamos conhecer o céu por dentro. Vamos ter a expectativa do arrebatamento. Arrebatamento não é para ser medo. Arrebatamento é para ser expectativa. Não podemos ter medo do arrebatamento. Nós precisamos diariamente. Eu sei, irmão, eu sei. Eu sou um ser humano, eu sei. Todos nós falhamos, negligenciamos. Mas passar 8 dias sem orar, irmão. Passar 8 dias sem pegar na Bíblia. Passar 8 dias sem se trancar num quarto 30 minutos. E falar para o Senhor do teu vizinho, do teu filho, dos teus amigos. Eu ouvi aqui uma palavra do pastor quando pregou no Congresso de Missões: quem não se importa com os perdidos está perdido. Nós precisamos retornar rapidamente à presença de Deus. O Senhor diz: eu posso fazer de novo. Eu posso transformar vocês. Eu tenho poder para isso. Aleluia. Como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós das minhas mãos. Você só precisa se entregar, se dirigir até a cruz de Cristo, até o Calvário, até o altar, e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu ouvi um testemunho daquela senhora, que ela é americana, que fundou uma igreja no ano de 85, aquela Joyce Meyer. Ela disse que descobriu o quanto Deus a amava. Ela ainda era muito jovem. Ela estava recém-casada, uma coisa assim. Eu não lembro dos detalhes. E ela disse que estava precisando de 12 panos de prato. Muito simples, né, irmão? Uma coisa tão simples, 12 panos de prato. E ela disse que fez uma cartinha. Ela fez uma lista, e naquela lista tinha 12 panos de prato. E ela disse que entregou aquela carta para Deus, dirigiu uma oração, fez aquela lista. No outro dia uma senhora bateu na porta dela. Bom dia. Bom dia. Se eu não sei se eu estou doida ou se eu estou ouvindo vozes, eu sei que eu ouvi uma voz dizendo: leva 12 panos de prato e deixa naquela casa. Aí ela disse que não foi mais pedir pano de prato. Ela foi pedir, agora foi coisa grande. E Deus foi mandando, e Deus foi mandando, e Deus foi mandando, e Deus foi mandando. Então ela descobriu que Deus a amava nos mínimos detalhes. Bendito seja Deus. Faça prova de Deus. Fala com Deus. E Ele vai ouvir. Ele vai responder. Ele vai te dar: filho meu, dá-me o teu coração. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Faça uma retrospectiva.
Deus tem te dado tanto, tem te abençoado tanto. O que você está fazendo para Deus? Aqui em Santa Luzia, e onde eu passei, tem umas mulheres que todo dia, de segunda a sexta, estão na oração, ou de manhã, ou meio-dia, ou de noite. Não falta. E essas mulheres oram, não é porque eu não tenho o que fazer, não. Todas são ocupadas, são mães de família, são avós, são trabalhadoras. Sabe por que elas oram? É porque elas sentem a alegria do salvo. A alegria está dentro delas, a presença de Deus está dentro delas. Elas têm comunhão com o dono da obra, com o oleiro por excelência. E todos os dias nós sentimos a necessidade de renovação espiritual. Eu quero lhe confrontar esta noite. Eu quero lhe confrontar essa noite. Estamos com 8 dias sem orar. A vigília acontece, tu fica em casa assistindo televisão, no Instagram. Vai dormir depois da meia-noite e os irmãos lá orando e tu de carona. Tá igual o Chico Preto, aquele pássaro que coloca o ovo no ninho do chachel. Ele não faz ninho, ele vira as coisas do chachel. Ele coloca o ovo no ninho do outro pássaro, porque tem preguiça de fazer o ninho. Tem crente andando nas cocas dos outros, vivendo de carona. Levanta, larga de preguiça, meu irmão. Levanta, anda com esses teus pés. Te levanta, tem coragem, repreende este mal. Repreende essa preguiça. Ande com os teus pés. Larga de andar de carona. Deus faz tempo que te deu um carro, que te deu independência. Dependa de Deus, dependa do Espírito Santo, dependa do oleiro por excelência. Deixa Ele te refazer, deixa Ele te fazer de novo. Chegue em casa hoje e diga para Deus: Senhor, eu preciso mudar e eu vou mudar. Então, meus irmãos, nós precisamos melhorarmos. Sim ou não? Sim. E tem gente aqui nesta noite que está dizendo assim: eita, eu estou morto. Tá não. Deus te ama, Ele te trouxe aqui essa noite. Ele tem um negócio contigo. Aleluia, Ele vai te fazer de novo. Ele vai te fazer um homem de oração, uma mulher de oração. Deus vai te usar na terra. Tu vai ser profeta dEle. Apenas ouça a voz dEle, obedeça a voz dEle, e Ele vai te usar na terra. Crente que adora sofre, crente que ora sofre, crente que profetiza sofre, crente que tem visão sofre, porque a maioria do povo é incrédulo. O povo não crê, não quer acreditar, mas Deus continua falando, Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está dirigindo. O Senhor quer levantar uma geração feita na mão dEle. O Senhor quer te moldar. Agora se derrame. Se derrame. Se derrame, se doe, não deixe acontecer como aconteceu com Jonas. Cadê o Jonas? Foi viajar. Tá para onde? Foi para Tarsis, viagem turística. Sabe onde é que ele estava? No ventre do peixe. Você está pensando que vai fazer uma viagem e vai para o busto da baleia. Aí de lá tu vai orar, respirando só por um lado do nariz. Meu Deus! O negócio ruim já está sem fôlego. E a alma angustiada no profundo do abismo, no coração do oceano, 3 dias e 3 noites, as enzimas tentando te destruir, te matar,
o peixe querendo te consumir, e o milagre de Deus na ação. Enzimas, tu não funciona esses 3 dias, porque eu estou tratando com o meu profeta. Ele vai ter que aprender a ouvir a minha voz e me obedecer. Falei para os irmãos ontem ali no Piauí sobre esse assunto. E quando o Senhor fala com o peixe vomita ele. E onde ele passa, o povo tampa o nariz. Tá pode. Pode. Fedendo. Tomou banho com potássio, com salito, com sabão. Se banhou com perfume e continuava fedendo. E quando passou um certo tempo, Deus disse: Jonas, se eu estou aqui, e agora tu vai, meu nome é pronto, Senhor. Que dia é? Eu estou pronto. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o Senhor trata conosco, Ele trata. Pastor, Deus fala mesmo. Fala. Dia 13 de dezembro de 2025, eu estava passando uma das maiores angústias da minha vida. Angústia do inferno. Os demônios do inferno junto com Satanás e os secretários tudo. E Deus mandou bem aqui, fica de pé, irmão Itamar. Esse jovem senhor bem aqui, ó. Chegou aqui 11h30 da manhã. Pastor, Deus mandou eu vim aqui orar pelo senhor. Ele não me disse o que é, mas ele disse que eu preciso orar pelo Senhor. Eu disse: ore, meu irmão. Ele orou por mim. E naquela oração, Deus tirou toda a angústia que eu estava sentindo, toda a mágoa que eu estava sentindo, todo o mal que eu estava sentindo, e falou comigo muitas coisas por meio do servo de Deus. Deus fala, Deus revela, Deus mostra. Se coloque na presença dEle. Põe-te em pé, filho do homem, e eu falarei contigo. Bendito seja Deus. Deus ainda se revela e vai continuar se revelando, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Jeremias foi caluniado, Jeremias foi preso, acusaram Jeremias, mentiram contra a vida dele, mas ele continuou dizendo: o cativeiro babilônico vai acontecer, o cativeiro vai vir, o cativeiro vai vir. Deus fala, Deus se revela, se arrependam, e o povo não se arrependeu, mas ele continuou profetizando. Ele continuou profetizando. Se Deus te mostrou, fala. Se Deus te mostrou, revela. Você não tem o que temer, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Agora se coloque diante de Deus, se coloque diante do Senhor, e Ele vai fazer. Agora, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, ficar sem orar, sem ler Bíblia, sem se consagrar, sem renunciar, não vai ter resultado. Fale com Ele, dirija a sua voz a Ele, converse com Ele, projete com Ele, coloque diante dEle tudo quanto você tem e possui, os seus planos, os seus projetos, seus sentimentos, e Deus vai cuidar de ti. Pastor, mas eu cheguei, pastor. Pastor, agora está tarde. Tá não, só rachou, o vaso só quebrou. Agora tu pega os cacos, velho, junta tudo e coloca no altar da oração. E diz assim: Senhor, eu não sou oleiro, eu não sou carpinteiro, eu não sou costureiro, eu não sei emendar, eu não sei colar, eu não sei remendar, mas está bem que os cacos, tu podes, tu podes, tu podes,
Oh, bendito seja Deus. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos. E o Senhor pergunta: Ezequiel, pode esses ossos reviver? E ele diz: tu sabes. Profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel. E ele começou a profetizar, e de repente ele começou a ver osso com osso se juntando. Era tanto osso se juntando, e ele viu um exército de esqueleto. Profetiza para que eles recebam carne, nervo, aleluia. E ele começou a profetizar, e viu um grande exército se formou, um grande exército. Bendito seja o nome do Senhor. Profetize para que tenham vida, aleluia. Profetize para que tenham vida. Deus pode, e Ele quer. Agora você tem que crer. Fique de pé, por favor. É impossível em qualquer projeto, em qualquer caminhada, você andar e não falhar. Em qualquer setor. Agora, o ruim é não reconhecer que errou. Comece de novo. Faça os cálculos, corte gastos e se reerga. Na vida espiritual não é diferente. Te levanta. Faça uma planilha espiritual a partir de hoje. E dentro dessa planilha, coloque 30 minutos de oração. Todo mundo falha. Todo mundo erra. Mas o diabo não te derrotou. O diabo te deu uma rasteira. Tu ficou todo ralado, mas tu não quebrou o pescoço. Tu está vivo. O oleiro por excelência está aqui. O Senhor está aqui neste culto. E Deus vai mudar vidas aqui nesta noite. Deus fará uma grande obra na sua vida. Você ficou um vaso velho rachado, mas Deus vai fazer de ti um vaso novo e tu vai brilhar. Ele é especialista em fazer de novo aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus mudou minha sorte. Você que precisa de um milagre, o Senhor fará nesta noite. Feche os seus olhos por um minuto, por favor. Você pode repetir ou só pensar quando eu estou falando, mas feche os seus olhos. Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem um projeto na minha vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai mudar a minha vida. Essa é a sua oração. Eu estou crendo, Senhor, num grande desafio que vem pela frente. Mas o Senhor está comigo. E nós vamos vencer. A enfermidade que talvez você não saiba que tem, talvez posteriormente você vai descobrir que tinha, ou que poderá aparecer. O Senhor neutraliza ela nesta noite. O Senhor vai desmarcar cirurgias que estão marcadas. E muita gente que está correndo atrás de uma fila do SUS, sem condições, o Senhor vai te tirar desta fila e vai te curar. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um grande projeto nesta igreja.
Ah, Deus, o Senhor te levanta nesta noite. O Senhor te coloca entre aqueles que se entregarão para que Ele te faça de novo. Aleluia. Eu queria que você olhasse pelos olhos da fé, com seus olhos fechados ainda. Você vai se contemplar, você vai poder se ver em uma outra localidade. Quem sabe no púlpito pregando, quem sabe no círculo de oração, quem sabe no teu quarto de joelhos debruçado. Ah, Deus, aleluia. O Senhor te dá graça para contemplar o que Ele fará na tua vida. Deus está levantando uma geração poderosa em Santa Luzia, uma igreja missionária cheia do Espírito Santo. E o Senhor vai fazer muitos milagres aqui nesta igreja, nesta cidade. E você será um instrumento de Deus. Tu vai estar evangelizando. E onde você colocar a mão nos enfermos, eles serão curados. Deus vai levantar muitos doentes quando você estender as mãos. Agora, pela fé, para encerrar, em nome de Jesus, levante agora a sua mão. Abra os seus olhos e coloque a sua mão no ombro mais próximo que está de você. E diga assim para essa pessoa: eu exerço a minha fé, pedindo ao Senhor que comece abençoando a tua vida. E você que está doente, com a autoridade que o Senhor me dá, receba cura divina agora, em nome de Jesus. Receba cura divina agora, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Agora, na autoridade que há no nome de Jesus, você pode ser batizado com o Espírito Santo agora. Seja renovado agora, seja renovado agora. Entre na olaria de Deus, entre na olaria de Deus. Seja um vaso novo, seja um vaso novo, seja um vaso novo, seja um vaso novo.